Hora das notícias do esporte, que encerra preparativos em São Paulo para jogo de amanhã contra o Mirassol. Leão caiu uma posição depois do resultado de ontem. Esporte emite nota repudiando incidentes de ontem no embarque da delegação. Carlos Miguel. Alô, Zé! Alô, Miguel! Aquele abraço, meu brother! É quase um sextou, né, Zé? Rapaz, é um meio sextou, né? Eita, já abriram a latinha aí. Beba com moderação. Beba com moderação. Aonde foi essa lata, Miguel? Foi aí, Zé. Aqui? Eu só bebo água, refrigerante e suco, meu garoto. Tá igual a mim, Zé. Parabéns. Olha, a história é a seguinte, Zé. Feriado, né? Logicamente que é um feriado onde a gente rende homenagens àqueles que já estão no plano superior, mas muita gente está aproveitando aí, viajando, pegando a estrada, e obrigado pela carona que nos dá aqui a Rádio Transamérica. Então vamos atualizar o esporte, o torcedor rubro-negro, com as notícias do Leão, que joga amanhã. E aí pro esporte não teve nem feriado hoje, viu, Zé? Depois daquela conturbada viagem para São Paulo, a gente vai trazer detalhes já já. O Sport treinou hoje pela manhã no CT da Ponte Preta, lá em Campinas. O Sport está em Campinas, interior de São Paulo. Treinou agora pela manhã, a movimentação acabou agora há pouco. Os jogadores vão seguir para o hotel e vão ficar concentrados até amanhã, dia do jogo contra o Mirassol. Com um detalhe importante: Alisson Cassiano, zagueiro, com um problema na coxa direita, e Sabino com entorse no tornozelo, eles estão fora da partida. Eles são desfalques, vão se juntar aí ao Ronaldo Henrique, volante, que tomou o cartão vermelho, o Felipe, que tomou o terceiro cartão amarelo, e também o Fábio Matheus. Então, o time, logicamente, não foi divulgado, mas a gente até esboçava ele ontem aqui, Zé, o Fabinho e o nosso convidado, que inclusive fala já, o Pedro Martins, eles devem compor aí a cabeça de área do Esporte Clube do Recife. Quer falar da viagem, Zé? Rapaz, fale que depois eu vou falar alguma coisa. Depois que você fizer toda a sua explanação, eu quero dizer alguma coisa. O esporte ontem, e a gente falava isso durante a semana, né, Zé? Que o esporte não estava divulgando os horários. Eu cheguei a dizer, inclusive, aqui nos microfones da Transamérica, que poderia ser uma estratégia para evitar justamente algum tipo de contato com o torcedor, alguma manifestação, e não deu outra. Ontem divulgamos que o esporte viajaria no início da noite, mas nem falávamos do horário concreto. Mas a torcida foi lá fazer plantão, principalmente alguns membros de torcida organizada, e eles foram hostilizar não só o Wagner Love, que foi o alvo principal do manifesto por parte desses torcedores, mas também os outros jogadores. Se falou muito até em agressão durante a noite de ontem, mas o esporte não confirma a agressão. Eu não tenho particularmente a informação de que algum jogador tenha sido agredido. Agora, hostilizado, com certeza todos foram. E, logicamente, o alvo maior foi o Wagner Love, principalmente depois daquela declaração, Zé, onde ele disse que o torcedor que não queria estava torcendo contra, que ficasse em casa. E aí os membros de torcida organizados chegaram a gritar palavras de ordem contra o Wagner Love. Quem é você para mandar a gente ficar em casa? Ou seja, não justifica, logicamente, a forma que essas pessoas encontraram para realizar o manifesto, mas o esporte emitiu, logo horas depois, ainda na noite de ontem, uma nota repudiando toda essa situação, todos esses xingamentos, essas tentativas de agressões, essas palavras de ordem, uma maneira infeliz desse manifesto. E o esporte já embarcou pressionado, porque você imagina, você sair assustado, a polícia militar precisou fazer um cordão de isolamento, mas que o efetivo foi ineficaz para tanta gente que estava ali para se manifestar e protestar, e os jogadores entraram absolutamente pilhados e nervosos na aeronave ontem à noite com destino a Campinas, viu, Zé? Muito bem, Miguel. Sou frontalmente, literalmente contra a qualquer tipo de violência, em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de segmento. O jogador de futebol, ele é um funcionário do clube, ele presta serviços ao clube e ele tem que prestar
resposta, dá resposta a quem lhe paga, o seu patrão. O torcedor é sócio, colabora, é parte integrante, concordo, mas não compete a torcedor ir para aeroporto tentar agredir jogador, diretor de futebol, comissão técnica, qualquer membro que esteja envolvido com o clube. O torcedor vai para a arquibancada, vai, xinga, protesta, não vai para o jogo, se quiser protestar, não indo ao jogo, vai para o aeroporto, vaiar no embarque, tudo bem. Agora, agredir não. Agora, tudo isso provocado por quê? Por uma atitude inconveniente do senhor Wagner Love, que disse besteira. Wagner, você foi contratado pelo esporte para jogar futebol, para fazer gols, para dizer que a torcida vá para o estádio ou não vá, não é seu papel. Você foi super burro, tendo uma atitude dessa. Eu dizer indelicado não, mas uma atitude burra sua. Não cabe a jogador de futebol, se não quiser colaborar, fica em casa. Que história é essa? Aí combinou com o quê, Miguel? Uma fase técnica horrível de Wagner Love, que já contribuiu muito com o esporte nessa temporada, mas há 12 jogos mais ou menos vem jogando conversa ao vento, conversa, né? Porque o futebol ele não tá jogando. E aí, Wagner, assuma a sua responsabilidade pela sua burrice, pela sua ignorância, tá? Sou contra a violência, mas tudo isso está acontecendo, Wagner, provocado pela sua declaração burra. Ponto final, Miguel. Certo, Zé, é isso. Vamos bola pra frente, até porque agora é preciso manter o foco para o jogo de amanhã contra o Mirassol, porque antes de entrar em campo, o jogo só acontece amanhã, e conforme nós falávamos ontem, o Novo Horizontino acabou empatando com o Atlético Goianiense em 2-2, e isso derrubou o Sport em uma posição na tabela de classificação. O Sport agora caiu para o terceiro colocado, o Atlético Goianiense foi a 60 pontos e assumiu a vice-liderança. O Dragão do Jair Ventura, que já foi treinador do Sport, está a 5 pontos do Vitória. E o Novo Horizontino com empate foi a 57, é o quarto colocado. Aí veja, né? O Sport agora está num sanduíche entre o Atlético Goianiense e o Novo Horizontino. A sorte é que o Sport vai jogar amanhã e já vai saber, logicamente, desse resultado de 2-2, porque a situação poderia ser bem pior. E por falar em bem pior, Zé... Ô, Miguel. Pois é. Desculpe, meu irmão, você é igual a mim. Você, se eu estiver falando e alguém falar, na hora eu paro para que outra pessoa fale. Você é igual a mim, muito bem, parabéns. Agora, só nesse enfoque que você está dando do resultado de ontem, você viu que por pouco o Novo Horizontino não ganhou o jogo, né, Miguel? Pois é, ia ganhar o jogo fora de casa, e se ganhasse o jogo... Teve um pênalti, Miguel, no último minuto, já no acréscimo, e o Ronaldo perdeu o pênalti. Seria 3-2 pro Novo Horizontino. É verdade, Zé, você tem razão. E aí a situação ia ficar complicadíssima também pro Sport, porque quem vencesse ali passaria fatalmente o Sport. Só o empate que favorecia, como favoreceu nesse caso, o Atlético Goianiense, que vai ser o adversário do Sport Clube do Recife. Então é um adversário direto. O Sport tem 4 jogos, mas tem adversários que estão brigando nessa vaga pelo G4. Então é preciso realmente manter o foco. E a gente estava falando aqui dessa questão de mudança na zaga. O Chico deve permanecer, inclusive, ao lado do Thierry, já que o Sabino está fora. E tem um detalhe interessante em relação à defesa do Sport Clube do Recife. A defesa do Sport sofreu 10 gols em 5 jogos. O time só venceu um jogo nesse recorte de 5 partidas. E no primeiro turno, só para você ter a ideia da disparidade, em 5 jogos o Sport tomou 5 gols. Mas agora o Sport em 5 jogos tomou 10 gols. No segundo turno, o Sport venceu uma partida, empatou 3 e perdeu uma. Então é preciso ligar o sinal de alerta. Por isso, Zé, eu falei aqui que ontem no Bola na Rede, que se houver mais uma mudança na defesa, não iria ser surpresa, porque o esboço do time é esse: Denis,
ou Jordan, Everton, Rafael Thierry, Chico e Filipinho, Fabinho, Pedro Martins e Jorginho. Aí lá na frente vem as complicações, as dúvidas. Edinho, Wagner Love, que deve retornar ao time. Agora, isso foi antes do que aconteceu na viagem, então a gente precisa realmente avaliar e apurar um pouco mais se realmente, como ficou o psicológico do Wagner Love depois de ontem, se ele realmente tem condições de jogo. Mas ele é um jogador experiente, então já deve ter passado por isso na carreira. O Negueba na outra ponta, e se não for o Negueba, as opções são Alan Ruiz ou Ítalo, que pode aparecer no time. Então, não seria novidades se tivermos mais uma mudança além dos desfalques. Anderson Moreira, evidentemente, está perdido, tá? Ele não está raciocinando mais com a fluidez que raciocinava no começo da competição. Ele, quando tirou Renan do gol, Renan vivia um grande momento. Renan começou titubeante, merecia ter sido sacado, mas ele segurou. E quando o Renan estava bem, ele tirou Renan e colocou Denis. E agora vai colocar Jordan no jogo contra o Novo Horizontino. Deve jogar o Jordan. O Denis deve voltar para o banco, né, Miguel? Eu recebi uma informação, Zé, que é extraoficial. Até porque o jornalista não acompanha o treino no esporte. E o esporte nem divulgando o horário estava, nem o local. De que poderia acontecer uma mudança no gol. Mas o técnico Anderson Moreira, nos treinamentos, e aí não é segredo, ele testa realmente alguns jogadores que não estão sendo aproveitados. E aí ele faz, um exemplo, faz um treinamento 20 minutos com um time considerado titular. Com 20 minutos ele faz umas mexidas. E aí coloca alguns jogadores da posição para serem avaliados, algo absolutamente normal. Mas surgiu a informação ao longo desta semana que poderia haver uma possibilidade de troca no gol. Não está confirmada, mas gerou a dúvida. A gente está colocando aí o Jordan como uma possível escalação nesse esboço de time do Sport Clube do Recife. O Sport que vai lançar, aliás, está lançando, né? A camisa em homenagem ao mês da Consciência Negra já está à venda nas lojas oficiais do Sport Clube do Recife e em breve no site do Sport. A camisa muito bonita, viu, Zé? Umas cores escuras, fortes, em homenagem ao mês da Consciência Negra. Torcedor que gosta de colecionar camisa, já à venda na loja do clube. Muito legal a ideia, muito legal, muito bacana. Eu estou colocando aqui na minha escalação Jordan no gol, viu? Vamos ver o que vai acontecer. Para mim joga Jordan, Denis tá sacado e não sei se Wagner Love também vai. É experiente, mas fala abobrinha. E já saiu o jurado daqui, diz que se não tiver resultado positivo na volta, a bronca vai ser maior. Quem será seu convidado daqui a pouco, Miguel? A gente vai ouvir já o Pedro, né? Pedro Martins, que pode ganhar uma chance aí de volta à titularidade. Ele que no primeiro semestre foi bastante utilizado, mas depois foi perdendo espaço. Mas aí por uma necessidade, sem 3 volantes, o Sport com esses desfalques, ele pode aparecer amanhã ao lado do Fabinho na cabeça de área. Esporte. Carlos Miguel. Vamos ouvir aqui na Transamérica, no TFC, o Pedro Martins. Ele que pode ganhar uma chance de voltar ao time titular, já que já foi muito utilizado no primeiro semestre deste ano, mas de uns tempos para cá vinha pegando o banco de reservas e sobrando até da relação. Pedro Martins fala aqui na Transamérica. Cara, acho que a oportunidade ela pode vir, né? Graças a Deus, mas joguei muito no começo do ano, né? Porém depois perdi um pouco de espaço, mas nunca deixei de trabalhar. Então, creio que se a oportunidade aparecer, vai tentar fazer um grande jogo, né? Mais 4 finais aí, precisamos vencer, né? Dar um resultado positivo, não só para a torcida, mas para a gente mesmo também que trabalha no dia a dia. Esse momento novo, vamos dizer assim, essa oportunidade, vou frisar, essa oportunidade nova, mostra o que Anderson vem falando, que nós temos um grupo que todo mundo tem que ficar esperto, porque todo mundo vai jogar como todo mundo jogou, sempre vai ter novas chances de mostrar trabalho e de repente até conquistar a titularidade. Sem dúvida, é um grupo muito qualificado, né, de jogadores comprometidos, né, e o professor Anderson sempre deixou muito claro assim, que a oportunidade apareceria para todos. Acredito que a maioria, ou se não todos, já jogaram, né, já fizeram parte de algum jogo, né, e creio eu que pode ser um jogo muito bom, né, mais uma vitória
voltar a vencer, na verdade, né? Já tem um tempo sem conquistar os 3 pontos, ainda mais fora de casa. Tá aí as palavras do volante Pedro Martins, que pode começar hoje como titular ao lado do Fabinho, falando na melhor do futebol.